Então, sejam bem-vindos. Essa é a nossa live número 226, nossa segunda live do dia de hoje, sexta-feira, segunda e última live do dia de hoje, né? Então vamos para mais um tema. Vocês sabem que ultimamente, nas últimas lives aqui, eu tenho falado muito sobre temas, hábitos, vícios do dia a dia que acabam muitas vezes deformando a formação da nossa personalidade, né? Essa personalidade que eu falo que é o eixo, que é o centro das nossas decisões, e somente quando ela está muito bem formada é que a gente consegue colocar uma vida realmente a serviço de questões úteis, né? Uma vida de amadurecimento, uma vida que busca um certo sentido, né? Uma escrita de uma biografia que verdadeiramente é nossa, né? Essa pessoalidade que é só nossa. Então, eu acabo trazendo hoje um tema que é muito comum e muito presente na vida de muitas pessoas e saiba, né? Vamos fazer um parênteses aqui, né? Quando eu falo aqui de algumas situações, óbvio que eu não estou dizendo com isso que existem algumas exceções onde esse tipo de situação é totalmente coerente, é totalmente adequado, né? Eu estou falando hoje aqui desse tema do senso de injustiça, né? De um tema chamado senso de injustiça, que é quando aquela pessoa se sente o tempo todo injustiçada, né? Certamente você já conviveu com alguma pessoa assim, ou às vezes nós mesmos somos as pessoas que têm esse senso de injustiça o tempo inteiro, né? Então, óbvio que eu não estou dizendo com isso que em algum momento a pessoa não sofreu uma injustiça realmente que seja ali coerente com aquela fala dela, né? Mas eu estou falando daquela situação exagerada, presente o tempo todo, que é a pessoa que se sente injustiçada por tudo que acontece o tempo todo na vida, né? Então, sei lá, aquela pessoa que se sente injustiçada porque chegou no shopping e o guardinha não deixou ela colocar o carro dela. Ai, que injustiça, o guardinha não deixou eu colocar o meu carro aqui nessa vaga do shopping. Ah, meu Deus, que injustiça porque a minha mãe não me emprestou dinheiro. Ai, meu Deus, que injustiça porque comeram aquele pedaço de bife que eu queria, ele tinha que ser meu e as pessoas pegaram na minha frente. Esse tipo de situação, né, onde a pessoa cria um vício, né, um hábito ruim que vai o tempo todo tomando conta da vida dela e ao mesmo tempo fazendo isso que eu chamo de deformar a sua personalidade, né? E qual é a gênese, né? Qual é a causa dessa situação? Qual é a causa desse senso de injustiça exagerado e presente o tempo todo na vida das pessoas, né? Eu tenho uma premissa aqui que a pessoa, quando ela fica julgando o tempo inteiro, quando ela tem um hábito, um certo hábito de ficar querendo emitir opinião sobre a vida dos outros para tudo, o tempo todo, o tempo inteiro, ela vai naturalmente gerando como consequência esse senso de injustiça, né? Quando eu preciso ficar o tempo todo julgando os outros, né? Quando eu me relaciono com as pessoas o tempo todo emitindo opinião, porque fulano é assim, porque a outra pessoa é assado, porque essa pessoa é ruim nisso, porque essa pessoa é ruim naquilo, naturalmente eu vou criando, né, quando eu tenho opinião sobre todos, né, o tempo inteiro, naturalmente eu vou criando esse senso de injustiça, né? Quando eu fico julgando os outros o tempo todo, naturalmente eu vou criando esse senso de injustiça, né? Quando a gente finalmente para de ficar julgando os outros, eu acabo com esse senso de injustiça. Na medida em que eu paro de ficar julgando e emitindo opinião sobre os outros, esse senso de injustiça ele vai se enfraquecendo, né? Uma das coisas que mais paralisa as pessoas é esse julgamento, essa opinião, né? Esse senso de injustiça que acaba se tornando por causa desse julgamento o tempo inteiro, né? E às vezes são julgamentos assim que são coisas assim do cotidiano, coisas banais que a pessoa, se francamente ela olhar para a vida de uma forma mais madura, ela não precisaria estar julgando, estar emitindo aquela opinião, né? Eu já vou te explicar onde que está a relação prática de uma coisa com a outra, né? Então imagina, né? O marido chegou ali, né, do serviço, cansado, no final da tarde, de repente, e aí ele olha ali que o lixo de repente não foi tirado, e aí rapidamente, né, como um passe de mágica ali, de uma forma inconsciente e automática, ele já começa, né, a passar na cabeça dele, né? Porque a minha mulher não colocou o lixo na rua, né? E aí ele chega em casa ou de repente ele vê uma louça na pia que não foi lavada, e aí já começa a agir dentro dele aquele senso de injustiça, né? Olha só como as coisas são injustas, né? E aí isso aí vai
que é uma coisa tão pequena, né? Que a gente está falando afinal, só de uma louça, só de um lixo que não foi tirado, né? Sendo que existem tantas outras coisas muito maiores e importantes na vida. E aí, só que isso vai tomando uma proporção tão grande dentro dessa pessoa, isso vai virando um hábito, um vício tão feio, que chega um momento em que simplesmente ele vê uma louça na pia que não foi lavada, ou um lixo que não foi recolhido, e ele começa a se sentir, sei lá, comparado ao próprio Cristo, né? Ele está se sentindo assim que está carregando uma cruz nas suas costas, porque simplesmente um lixo não foi tirado ou uma louça não foi lavada, né? Então, poxa, mas é que tu não sabe, Machado, é porque realmente eu chego em casa muito cansado. Olha, meu filho, mas é que é o seguinte, o teu cansaço, na primeira deitada que tu der, na primeira descansada, ele passa. Eu não sei se tu sabe, mas o cansaço ele vai estar presente no resto da nossa vida. Quem trabalha, quem se dedica, quem pratica alguma atividade, quem estuda, né, quem dedica, né, os seus esforços a algum ideal, obviamente o cansaço vai estar presente. Então é uma coisa totalmente comum, totalmente normal. E como é que se passa o cansaço? Descansando. No momento que chegar a hora de você dormir, é o momento de você descansar. Pronto, esse cansaço vai passar. Né? Agora, a gente tem que escolher. A gente vai ficar reclamando disso, né? Reclamando desse cansaço de alguém que tem que ali de repente lavar uma louça porque alguém não lavou, ou eu vou simplesmente conviver isso como algo natural, como algo normal. Né? Então, no momento em que eu fico o tempo todo dando opinião sobre os outros, porque a pessoa devia ter lavado a louça, a pessoa devia ter recolhido o lixo, né? Qual é a mensagem que eu passo em relação a isso? Né? E aí vocês já vão poder fazer um comparativo com as outras lives, né? Quando eu falo daquela questão da autoestima, que é parar de ficar olhando para si. Quando a gente fica o tempo todo emitindo opinião sobre os outros, eu estou mandando uma mensagem que é a seguinte: eu estou no centro do mundo, né? O meu umbigo é o centro do mundo, né? Então, obviamente, se eu estou no centro do mundo, eu estou julgando os outros o tempo todo, os outros deveriam ter feito aquela atividade e pronto, eu me sinto injustiçado. E aí isso explica por que naquela live que eu estava falando sobre imitar, né, as pessoas que a gente admira a personalidade delas, as pessoas que a gente se inspira, porque eu estava falando usando realmente essa palavra imitar, né? Porque no momento em que eu me acho o centro do mundo, em que eu sou superior, é óbvio que naturalmente eu não vou conseguir me inspirar e imitar ninguém, né? Então justifica porque que as pessoas falam: mas eu acho que imitar é uma falsidade, né? Eu acho que imitar, querer ter os mesmos comportamentos, as mesmas crenças de alguém que você admira, de repente que alguém que é mais maduro que você e que de repente está alcançando aquilo que você gostaria que tivesse acontecendo na sua vida, ou aquelas atitudes que você gostaria de ter, não, isso não é legal, é óbvio, não vai ser legal. Alguém que se sente, que está ali com esse comportamento de se sentir o centro do mundo, que está acima de todos, é óbvio que vai sempre ser insuficiente, ela nunca vai conseguir imitar alguém, afinal, né, todo mundo está abaixo dela, né? Então ninguém pode ser melhor do que ela. Só que onde é que está a grande armadilha, né? A pessoa não percebe que ao achar que ninguém é digno de ser imitado, porque isso seria falsidade, ela não percebe que do outro lado ela está sendo igual a todo mundo, ela está sendo a maior de todas as imitações, porque ela está sendo igual a todos. O que é o todos ou a maioria? O que a maioria está fazendo? Se a gente parar para olhar, a maioria está reclamando da louça na pia. Então, óbvio, eu acabo, mesmo não querendo, sendo uma imitação de todos que estão fazendo esse tipo de reclamação. Eu estou ali vivendo no dia a dia reclamando da louça que não foi lavada, do lixo que não foi retirado, mas na hora que alguém fala sobre se inspirar em alguém, sobre imitar, eu acho que não se deve imitar alguém, né? Na verdade, eu estou já sendo uma imitação e uma cópia de todos que estão fazendo isso, né? Que estão tendo esses atos de querer reclamar o tempo todo, emitindo, julgando e emitindo opiniões sobre os outros pelas coisas mais cotidianas e mais banais, né? Como nesse exemplo que eu estava dando, né? Então, quando a gente se inspira em alguém, a gente não fica mais olhando para o nosso próprio umbigo, né? Eu não fico mais achando que eu sou o centro do mundo. E aí eu paro de reclamar, eu paro de julgar e automaticamente eu não me sinto mais aquela pessoa injustiçada. Então, é hora da gente acabar com esse senso, né, de emissão de opinião o tempo todo, de julgamento sobre tudo, né? A gente não está no jogo da seleção brasileira sendo narrador, a gente não é o Galvão Bueno, o Arnaldo César Coelho, que a gente tem que emitir opinião de tudo o tempo todo. Mas se eu teria sido gol se eu tivesse lá. O problema é que tu não tá, cara, tu não tá lá. Então não adianta tu falar que teria sido gol se tu tivesse colocado o jogador A ou B, ou teria sido gol se tu tivesse o jogador. O problema é que tu não tá lá,
né? Então tu não tá lá. Então é óbvio que eu estou usando isso como um comparativo, né? Mas no dia a dia nós somos aquelas pessoas que não estamos lá para realizar aquilo ali, mas o tempo todo a gente está querendo emitir opinião, julgando os outros que estão fazendo, né? E a gente está na arquibancada ali, jogando ali, né, atirando lixo lá no jogador que está em campo, né? Então a gente precisa sair desse centro, né, do nosso umbigo, né? Então quando chega em casa, chegou cansado, né? Então você vai fazer o quê? O que uma pessoa madura faz quando ela chega em casa e ela vê que o lixo não foi recolhido ou que a louça não foi lavada? Ela simplesmente vai lá e lava a louça e nem sequer passa pela sua cabeça o juízo de que outra pessoa deveria ter lavado, né? Não fica aquele juízo, eu vou fazer, mas olha, eu tenho aqui dentro da minha cabecinha o senso de que qualquer pessoa podia ter lavado essa louça, menos eu. Afinal, eu sou o centro do mundo, né? Então os outros é quem deveriam ter lavado essa louça, eu não, né? Então, olha, vamos parar com isso, né? Por causa de um cansaço. Poxa, você tá com problema de cansaço realmente, né? Algo biológico ali, poxa, aí beleza, você vai lá, faz o exame lá, vê lá com o endócrino para ver se tu tá com os hormônios tudo em dia, aí é uma situação. Eu tô falando desse cansaço do dia a dia, né? Cansaço físico mesmo, de quando tu chega em casa de um dia que realmente tu trabalhou, um dia que tu produziu, um dia que tu rendeu. Poxa, isso é a coisa mais comum, né? Isso passa no momento em que tu descansa. Então, que a gente não torne isso um fardo, né? Que a gente não torne esse cansaço do dia a dia algo, né, para que a gente se torne um juiz, né, da vida alheia, um juiz da vida dos outros, né? Óbvio que nesse tempo aí, né, quando a gente fala de julgamento, nessa época, né, do ano em que existe política, né, o momento de eleições, a gente vai estar emitindo alguma opinião sobre aquela pessoa que ela tem uma vida pública, que os atos dela, né, as decisões dela vão, obviamente, interferir totalmente no teu convívio social, na tua vida, né, social, no teu direito civil. Aí, óbvio que em relação a isso, você vai lá e dá a tua opinião, mas você escolhe a pessoa que você vai votar e ponto, né? Essa pessoa se colocou numa posição de ser julgada, né? Ela é um político, ela é uma pessoa pública, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando que às vezes tu fica julgando ali, sei lá, o teu filho, tu fica julgando tua esposa. Ai, Machado, mas nem o meu filho eu posso julgar? É óbvio que não, teu filho tu não dá opinião sobre ele, teu filho tu dá amor para ele, teu filho tu dá atenção, teu filho tu convive com ele, né? Tu é cheio de opinião sobre o teu filho, mas quando ele tá na tua frente, tu não larga o celular, né? Tu não dá uma atenção pro moleque. Então, o que adianta, né? Tu ter toda a opinião do mundo e tu não convive, tu não dá atenção, tu não dá amor para essa pessoa. Então, é muito melhor tu educar ele através do amor, através da atenção, através do convívio, do que através do teu julgamento e das tuas opiniõezinhas de alguém que se acha o centro do mundo, né? Sequer tu vai estar educando, né? Porque a criança, ela percebe muito fácil, né, as tuas atitudes, né? Então, nós não somos o centro do mundo, nós somos seres querendo melhorar através do serviço, através da utilidade, através daquilo que a gente faz no mundo. Então, que a gente deixe de querer ser esse centro do mundo que fica julgando todo mundo, e assim a gente vai enfraquecendo esse tal senso de injustiça, de achar que todo mundo está contra mim, de achar que o tempo todo as pessoas estão cometendo injustiças contra mim, e assim a gente finalmente vai parando de deformar nossa personalidade e vai construindo uma personalidade forte, uma personalidade sólida que dá conta realmente dos desafios do dia a dia, tá bom? É isso que eu desejo para vocês. Essa foi a nossa live número 226, espero que tenham gostado. Amanhã, sábado, estaremos novamente aqui para a nossa live número 227, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.